Olá, pessoal, tudo bem? Professor Marcos de Linguagens aqui do Mérito. E hoje eu vou gravar aí, né, para vocês mais uma aulinha aí. A gente vai falar hoje sobre compreensão de textos, né, em língua estrangeira. Falar um pouquinho aí dessa estratégia, né, as estratégias de compreensão de texto e a diferença, né, entre compreensão, o que que é a compreensão de texto e a tradução. Lembra, sempre eu estou falando, né, vamos trabalhar a compreensão do texto, essa parte de inglês, e não tradução, porque a tradução às vezes vai ter uma palavra ou outra ali que vai travar, né, a seu trabalho ali na hora de fazer a prova, e é uma prova que não vai cobrar tão a fundo assim de você, né? Então, a compreensão de texto para a gente já está de bom tamanho. Então, essa exposição, esse vídeo nosso tem o objetivo de mostrar na prática algumas técnicas de compreensão de texto, né, que são diferentes de técnicas de tradução. Por que que elas são diferentes? Porque compreender um texto envolve apenas a capacidade de ler, né? Você ler e entender aquele conteúdo que está ali no texto. Enquanto que quando eu vou fazer uma tradução, aí você já tem que converter o texto para a sua língua, né? Você tem que manter ali alguns significados, a intenção original do texto. Então, são técnicas diferentes, ok? A gente não pode ficar tão preso na tradução. Algumas técnicas de compreensão de texto, então, vai envolver o quê? Uma leitura ativa, identificação de ideias principais, processos de inferência, resumos e parágrafos e a contextualização. O que é essa leitura ativa? A leitura ativa é você ir, né, lendo o texto ali, às vezes fazendo anotação, sublinhando, destacando alguma ideia principal, destacando ali alguma palavra-chave, que daí já a gente já passa até para outra técnica, né, que é a identificação de ideias principais. Na hora que você está lendo, focar ali, encontrar ali a ideia central ali daquela frase, a ideia central daquele parágrafo, né? Os argumentos que vão sustentar aquela ideia. Então você vai reconhecendo frases tópicas, você vai reconhecendo, né? Frases tópicas são as próprias frases de maior importância dentro do parágrafo, ou então palavras-chave, ok? E também fazendo, né, essas inferências, que nada mais são do que de você interpretar alguns significados implícitos, né, que não estão propriamente mencionados, como a gente faz na nossa língua, mas ir exercitando isso também, né, na língua inglesa. Isso exige, né, um certo conhecimento prévio, né, de algumas informações, mas esses processos de inferência é interessante até para você fazer algumas relações com algumas palavras sinônimas que você já sabe, né? Então, assim, se eu sei que flash é luz, flashing pode me dar a ideia de brilhando, né? Algo nesse sentido, brilhando, piscando, consegue fazer essas relações, ok? Como técnica de estudo, né, tentar resumir o texto ou criar paráfrase, né, que é você parafrasear o texto, é você, a partir daquilo que você leu, compreendeu e interpretou, conseguir escrever com suas palavras aquilo ali que estava aquelas informações, né, que estavam ali no texto. Então é interessante vocês usarem essa técnica também de resumir e parafrasear, né? Às vezes ali eu leio o parágrafo, coloco ali, resumo qualquer ideia central dele, leio o segundo, resumo também. No final, esses pontos, né, esses resumos ali, esses tópicos, né, que você cria, acaba criando ali o eixo de sentido geral ali do seu texto. E por último, né, a contextualização, que é você compreender ali o contexto cultural histórico que aquele texto ali circulou. Então, assim, às vezes, se é um texto de uma atualidade, às vezes você conhecer alguns termos, né, alguns acontecimentos da atualidade, vai te ajudar a compreender ali. Igual, suponhamos que a gente está falando um texto em inglês ali, na época da pandemia, quando estava se falando de Covid, alguns termos técnicos, né, que antigamente a gente não estava familiarizado, mas o contexto da pandemia fez a gente se familiarizar, acaba ajudando ali, né, a entender e compreender ali o que o texto está passando. Beleza? Adiante agora, eu vou fazer um exercíciozinho, né? Vamos mostrar, né, mais ou menos como que a prova da Unirv explora, né, uma leitura, né, de um texto em inglês, essa leitura, essa compreensão, né, de texto, como que ela acontece. A estratégia é, eu vou ler as questões primeiro, depois eu volto no texto, tá? Então eu sugiro que, às vezes eu vou lá, na hora que eu passar para ler as questões, pause também aí o vídeo, dê uma pausada,
lê as questões calmamente, né? Na hora que eu voltar para o texto, eu não vou fazer a leitura, mas eu vou fazer a compreensão do texto. Essa compreensão, dá uma pausa, tenta você mesmo, né? Ir fazendo essa compreensão ali, se você consegue absorver, né? E depois coloca, dá play de novo e escuta, a gente vai dialogando, né? As nossas duas compreensões textuais aí, tá bom? Aqui é o texto. Aqui eu tenho as questões. Vamos lá. Assinale V para verdadeiro ou F para falso. Para as alternativas de acordo com o texto. O texto apresenta os sintomas da pré-eclâmpsia, que geralmente aparecem a partir da 20ª semana de gestação ou logo após o parto. Então aqui a gente já vai tendo uma ideia, né? Vai ser um texto que vai falar sobre pré-eclâmpsia ou não, né? Então vamos lá. O texto faz uso de uma linguagem bastante técnica direcionada a profissionais da saúde. A maioria dos casos de pré-eclâmpsia leva a complicações graves para a mãe e para o bebê. Segundo o texto, a gestante geralmente identifica os sintomas iniciais da pré-eclâmpsia, que é hipertensão e proteinúria, né? Vamos para o texto agora. Vou fazer a compreensão dele. Vamos lá. A pré-eclâmpsia é uma condição que afeta muitas mulheres grávidas, né? Usualmente no início da segunda metade da gravidez, né? Mais ou menos ali nas, nas 20 semanas, ou logo após o bebê nascer. Então, logo após o nascimento do bebê. Os sintomas da pré-eclâmpsia. Os primeiros sinais de pré-eclâmpsia incluem o aumento o aumento da pressão sanguínea, né, que é a hipertensão, e também a presença de proteínas na urina, que é essa proteinúria, né? É, é improvável que às vezes você perceba, é improvável que você perceba esses sinais, mas você deve ficar atenta, né? Tomar cuidado ali, então, ficar atenta durante a sua rotina de como é que chama isso, gente? Pré-natal, antenatal. Então, a gente chama pré-natal. Então, durante sua rotina de pré-natal, você ficar atento aí, né, a esses sinais, a essas que podem aparecer, que mostra aí que você está passando por um processo de pré-eclâmpsia. Em muitos casos, é, em muitos casos, podem surgir outros sintomas, incluindo dores de cabeça severa, problemas de visão, como é, blurring or flashing. Flashing dá a ideia de piscar. Blurring de borramento, né? Então, não sei traduzir isso, não. É, como o borramento e flashes, né? Essa visão, já viu? Quando a visão fica cheia de flashzinhos assim. Como também é, dor abaixo das costelas, né? Nas ribs, né? Então, abaixo das costelas, vômitos e também é, swelling of the face. Swelling. É, inchaço. E também inchaços, né? Na cara, né? Na face, nas mãos e nos pés. Se aumenta a pressão, né? Então dá inchaço. If you not see any symptoms of preeclampsia, se você, se você percebe, se você nota, né, alguns sintomas de pré-eclâmpsia, você deve consultar um médico imediatamente, né, é, e sugerir uma, como é que chama isso? Você deve ligar para o seu médico, é, parteira. Você deve ligar ali para o seu médico, para sua parteira, e sugerir
ou então, né, nesse telefone aí. É um telefone que existe especificamente para esses casos lá, né? Que é o NHS 111, uma ligação de emergência que você faz, ok? Embora muitos casos são tranquilos, são leves, as condições que podem levar a sérias complicações dos casos, né? Peraí. Embora muitos casos sejam tranquilos, sejam leves, há condições podem levar a sérias complicações tanto para a mãe, né, quanto para o bebê, se isso não for monitorado e tratado da maneira correta. Da maneira correta, isso mesmo. The earlier pregnant, the earlier pregnancy. Quanto mais cedo o diagnóstico e o monitoramento da pré-eclâmpsia ocorre, melhor melhor para a mãe e para o bebê, né? Quais são as causas, então, da pré-eclâmpsia? É uma pergunta. What causes the preeclampsia? Então, quais são as causas da pré-eclâmpsia? Embora a exata causa da pré-eclâmpsia não é conhecida, né? Isso, a doença, né, a pré-eclâmpsia, pode ocorrer quando há problemas na placenta, né? O órgão que liga o sangue do bebê, o órgão que liga a mãe ao bebê, né? O órgão que liga a mãe ao bebê, que dá que dá suprimentos de sangue da mãe para o bebê, algo nesse sentido. Assim. Tratamentos da pré-eclâmpsia. Se você for diagnosticado com pré-eclâmpsia, você deve se, se cuidar, né? Ai, palavra. Se encaminhar, melhor. Se encaminhar, deve se cuidar, deve procurar, vamos procurar. Procurar uma assistência de um especialista, provavelmente, usualmente, né, em hospital, usually, então, recorrentemente, frequentemente, usualmente, em um hospital. No hospital, você deve ser monitorada, né? Deve ser monitorada e lá vai ser determinado ali as condições, né? E lá vai ser monitorado ali a gravidade dessas condições da doença que você tá, né? Dessa pré-eclâmpsia. E aí vai ser diagnosticado se você permanece no hospital ou não. A única maneira de curar a pré-eclâmpsia é no nascimento do bebê. Então, se apresenta os sintomas no final da gestação, como foi falado, a única maneira é quando o bebê nasce. Então, você deverá ser usualmente monitorada regularmente até ao nascimento do bebê. Isso normalmente leva, né, de 37 a 38 semanas de gravidez, né, o nascimento do bebê, imagina. Mas isso pode ser antecipado, né, pode ser mais cedo, porque em casos severos. Isso pode ser adiantado, vamos pensar assim, but it may be earlier, então mas isso pode ser adiantado, né, em casos mais severos, né, quando a pré-eclâmpsia é muito forte. Até esse ponto, é, até esse ponto, pode pode-se começar a uma indução artificial, pode-se começar artificialmente pode-se, tá, entendi. Até nesse ponto, né, em casos que tem ali uma complicação severa, né, essa pré-eclâmpsia, até nesse ponto, pode-se iniciar ali artificialmente o nascimento, né, através de uma seção de cesariana. Pode ser oferecido remédio, né, para baixar a pressão sanguínea enquanto espera para o bebê ser nascido, né, o bebê nascer. Aí. É, as complicações, então. Complicações da doença. Embora a maioria dos casos de pré-eclâmpsia
causam problemas e logo após, né, essas complicações, logo após o parto acontece a melhora desses problemas, há riscos de complicações graves que pode afetar, há riscos, né, então, há riscos de complicações que podem afetar tanto a mãe, there's a risk of serious complications, então, há riscos de complicações que podem afetar tanto a mãe quanto o bebê. Esses riscos, deixa eu... eclâmpsia. Hum. Existe o risco, vamos lá, existe o risco para a mãe, existe o risco da mãe desenvolver é, convulsões, chamada eclâmpsia. Essas convulsões podem ser perigosas tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, em casos raros. Então, há casos raros em que essas convulsões geram complicações, né? Tanto para a mãe quanto para a criança. Sinais no bebê, sinais em bebês não nascidos. Unborn. Born baby é o bebê que nasceu. Unborn, então, é o bebê que não nasceu. Então, sinais no bebê não nascido. Ficaria mais ou menos assim. É... O principal sinal de pré-eclâmpsia em bebês não nascidos é o crescimento lento, né? O desenvolvimento da criança é comprometido. Isso é causado por causa de baixa suplementação sanguínea na placenta para o bebê. Então, devido às pressões altas, acontece ali, como está comprometendo o sangue da mãe, né? Existe ali by poor blood supply. Então, assim, uma baixa, né? Então, essa noção de pobre, né? Tá baixa. Então, é uma baixa suplementação sanguínea ali, né? Através da placenta do bebê. Então, a criança tem o comprometimento no crescimento porque recebe menos sangue, logo menos nutriente, por aí vai. O crescimento do bebê recebe também menos oxigênio, menos nutrientes que deveriam, isso é, afeta diretamente o desenvolvimento da criança. Isso é chamado de, vamos dizer agora, é um conceito específico. Hum, Isso é chamado de, vamos pensar lá, é uma restrição de crescimento fetal intrauterino. Mais ou menos isso aí. Eu não vou saber o nome técnico disso em português, não. Então, isso é chamado de restrição de crescimento fetal ou de desenvolvimento intrauterino. Mais ou menos isso. Eu acho que ele não vai pedir, não precisa ficar preso muito a isso, porque nenhuma das questões pergunta diretamente isso. Se seu bebê está crescendo mais lentamente que o normal, isso, isso normalmente pode ser diagnosticado, né, durante o processo de pré-natal, quando a parteira ou o seu doutor realiza ali as medições, né, as measures, então as medições, as constatações disso. Ok? Texto compreendido, vamos responder as perguntinhas. Vamos voltar lá. O texto apresenta os sintomas de pré-eclâmpsia, que é maior. O texto apresenta os sintomas da pré-eclâmpsia, que geralmente aparecem a partir da 20ª semana de gestação ou logo após o parto. O texto faz uso de uma linguagem bastante técnica direcionada a profissionais da saúde. A maioria dos casos de pré-eclâmpsia leva a complicações graves para a mãe e para o bebê. Segundo o texto, a gestante geralmente identifica os sintomas iniciais da pré-eclâmpsia. Vamos lá. Letra A.
quando ele fala, né, que o texto apresenta esses sintomas, o texto apresenta os sintomas que geralmente aparecem a partir da 20ª semana até ao longo do parto, após parto. É uma afirmativa verdadeira. O texto começa com essa afirmativa, né? O texto menciona, né, que a pré-eclâmpsia ocorre geralmente a partir de 20 semanas de gestação ou logo após o parto. Ele inicia aqui, né, o texto, né, ele é iniciado aqui com essa informação. Então, a letra A é verdadeira. Letra B, quando ele fala que usa linguagem bastante técnica. Não, né? O texto ele é acessível e direcionado a gestantes e ao público em geral, não utilizando uma linguagem excessivamente técnica. Não excessivamente técnica, ele traz nomes, né? Igual às vezes eu me embananei aqui, né? É, na hora de falar, por exemplo, da convulsão, né? O nome da doença ali, igual ele chama, mas assim, não é um termo técnico. Não são termos técnicos, são termos que a gente quase não usa, né? Eu particularmente quase não uso termos em inglês, então esses termos em inglês, então mais é recorrente, né? Então não é excessivamente técnica, né? Tem um ou outro termo ali, mas que a gente dá conta, não trava a compreensão do texto, né? Um texto técnico, se você pega ali para fazer uma leitura de um texto técnico, trava totalmente ali a sua compreensão, né? C. A maioria dos casos de pré-eclâmpsia leva a complicações graves para a mãe e para o bebê, né? Então, o texto indica que a maioria dos casos é leve e melhora logo após o parto, né? Não reconhecendo que ele fala, a maioria dos casos. Não, ele fala que a maioria dos casos são leves, mas tem ali, né, os casos que são raros, né, tem até uma hora lá que ele fala, que leva, que acontece, né, e leva a complicações graves para a mãe e para o bebê, mas assim, as mães é curada logo após o nascimento, né, do, logo após o parto, né. E a letra D, segundo o texto, a gestante geralmente identifica os sintomas iniciais da pré-eclâmpsia. A gestante geralmente identifica os sintomas iniciais da pré-eclâmpsia, que é hipertensão e proteína de novo. Letra D é falsa, né? O texto afirma que é improvável que a gestante note esses sinais, que devem ser identificados durante as consultas rotineiras ali de pré-natal. Por isso que é importante ali o tratamento pré-natal para estar sempre ali sendo monitorada e perceber se tem se ela apresenta, né, esses sinais ali de pré-eclâmpsia ou não. Ok? Pessoal, espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma, né, para os estudos de vocês aí, vocês tenham compreendido mais na prática aí como que essa compreensão de texto em inglês funciona, né? Temos aqui, né, no mérito, uma equipe de professores aí que já está bem preparada aí para ajudar vocês aí, se vocês estiverem aí com dúvidas pontuais, seja em inglês, seja em português, seja em matemática, física, química, tá com dúvida pontual, tá na hora ali da gente tirar essas dúvidas, porque a prova tá chegando, hein? Então, até mais, boa prova, boa sorte, espero ter contribuído com seus estudos, né? Espero ter ajudado aí um pouquinho, dar uma destravada aí no inglês, que a galera costuma dar uma travadinha. E é isso. Tchau, tchau. Até mais.